Olá, eu sou o Dr. Ronaldo Brandão, cirurgião plástico, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cirurgias combinadas. Quem deve fazer, quem pode fazer, o que pode ser associado, e aí a gente vai estar esclarecendo todas essas dúvidas para vocês. E se esse assunto é interessante para você, não deixe de assistir o vídeo até o final, deixar o seu like, compartilhar com o máximo número de pessoas possíveis que possam se interessar por esse assunto. Vamos começar falando sobre o que são cirurgias combinadas. As cirurgias combinadas são a associação de procedimentos plásticos na mesma paciente. Existe um universo de cirurgias plásticas que podem ser realizadas. Prótese de mama, mastopexia, redução de mama, lipoaspiração, plástica de abdômen, as próteses afins também, como panturrilha, glúteo, pálpebras, nariz. Então existe uma infinidade de procedimentos que podem ser realizados dentro da cirurgia plástica. E o que é uma cirurgia combinada? É quando a gente associa mais de um desses procedimentos na mesma paciente, no mesmo tempo cirúrgico. E quando é que a gente pode considerar esse procedimento seguro? Nós precisamos determinar alguns pontos básicos de segurança, um perfil, um guideline para a gente não ultrapassar algumas coisas que podem deixar esse procedimento inseguro para o paciente. Primeiro ponto, a gente tem que respeitar ou procurar respeitar o limite máximo de 6 horas de procedimento, isso é científico. Então, quando a gente ultrapassa as 6 horas de procedimento, a gente começa a aumentar os riscos de trombose, de coagulação intravascular disseminada e algumas outras intercorrências. Então, se o porte da cirurgia será num período maior do que 6 horas, não é recomendado realmente a gente estar indicando essa cirurgia para realizar em tempo único. Segundo ponto importante, é importante que a cirurgia seja realizada em âmbito hospitalar. Então, para a gente ter uma segurança, ofertar uma segurança tanto para a equipe quanto para o paciente, é muito interessante que o hospital tenha todo um suporte de banco de sangue, de médicos de plantão, que a gente tenha centro de terapia intensiva no hospital. Apesar de não serem coisas que a gente pretenda utilizar, mas é importante que a gente tenha essa retaguarda para oferecer o maior grau de segurança possível, tanto para o paciente quanto para a equipe. É muito importante também, para que essa cirurgia seja realizada dentro de um período curto, que a gente tenha uma equipe grande, que a gente possa proporcionar uma agilidade do andamento dessa cirurgia. Então é muito recomendado que o cirurgião plástico tenha um assistente cirurgião plástico também e trabalhe com pelo menos mais uma ou duas instrumentadoras em campo cirúrgico. A equipe de anestesia também deve estar alinhada e conhecer a rotina desse cirurgião plástico para entender os tempos cirúrgicos e otimizar o tempo tanto de realização da anestesia quanto do despertar do paciente. Outro ponto importantíssimo que é o preparo do paciente. O paciente tem que fazer o pré-operatório completo e hoje nós estamos falando de cirurgia plástica funcional, estamos falando de preparo metabólico, nutricional e clínico desse paciente. Então, durante a avaliação dos exames laboratoriais, da bioimpedância, a gente consegue determinar e estratificar em que grau esse paciente se encontra de risco de intercorrências e complicações no pós-operatório. Então, é muito importante que esse paciente seja bem preparado e ele esteja apto clinicamente, nutricionalmente e metabolicamente para realizar o procedimento proposto. Quais são as cirurgias que a gente pode estar combinando? É muito importante que a gente viabilize cirurgias combinadas que abranjam principalmente áreas afins do corpo. Então, as cirurgias faciais, nariz e plástica de face, pálpebras e rinoplastia são cirurgias que são interessantes de serem associadas. As cirurgias de contorno corporal também podem ser associadas. Mamoplastia com abdominoplastia, lipoaspiração e prótese de mama. O importante é que a gente sempre tenha o discernimento do tempo cirúrgico para que a gente tenha um prolongamento máximo de 6 horas, que a gente não vá trazer nenhum tipo de risco para o paciente em virtude da duração da cirurgia. Gostaria de ressaltar que hoje, com os adventos das tecnologias de lipoaspiração, estas cirurgias têm se tornado cada vez mais extensas. O uso do lipoaspirador ultrassônico, da lipoaspiração ultrassônica com Vaser ou afins, o uso da vibrolipoaspiração, os plasmas de retração, como o Renuvium Argoplasma, e o uso do ultrassom para a realização dos enxertos de gordura na técnica UGraft. Então, todas essas tecnologias elas acabam abrangendo um tempo cirúrgico maior.
Então, por vezes, a associação da lipoaspiração de alta performance, claro, as lipoaspirações de alta performance não devem ser associadas com outra cirurgia que vai demandar um tempo maior. No máximo, uma inclusão de prótese de mama. E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like. E se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, não deixe de tocar no sininho, se inscrever no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.